seja bem-vindo à nossa palestra de hoje. Eu tenho certeza que o conteúdo que a gente está trazendo agora vai ser de grande valia para a sua vida, vai te ajudar a alcançar a autonomia, que é o objetivo desse congresso, para que você tenha protagonismo na sua vida. Bom, eu quero deixar alguns recadinhos importantes aqui antes da gente começar a nossa aula de hoje. Primeiro, os certificados. A gente tem recebido vários e-mails perguntando sobre certificados. Sim, a gente vai ter emissão de certificado ao final do congresso. São dois tipos de certificado. Certificado por cada palestra ou um certificado completo do congresso inteiro. Mas, pessoal, vocês vão assistir as palestras de maneira totalmente gratuita e online, mas quem quiser emitir o certificado esse ano é terceirizado, então quem quiser adquirir o certificado vai pagar uma pequena taxa e vai fazer a sua emissão, já vai imprimir automaticamente em PDF ou jogar no seu computador, vai fazer um cadastro, já vai emitir o seu certificado. Basta clicar no link que a gente vai deixar embaixo de cada vídeo. Então, no final dessa palestra, abaixo do vídeo vocês vão encontrar o link para emissão do certificado, ok? Bom, o segundo recadinho é que como a gente está fazendo a apresentação das nossas palestras, entrevistas e minicursos aqui pelo YouTube, vocês podem curtir, vocês podem compartilhar e vocês podem deixar um comentário aqui embaixo. Nas palestras e entrevistas, que a gente não vai ter o palestrante ao final conversando com vocês, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo do vídeo que a gente encaminha para o palestrante, ou ele entra aqui, posta e conversa com vocês, e isso não de maneira síncrona, não vai ser logo após a palestra ou a entrevista. Nos casos das oficinas, dos minicursos, a gente vai ter o professor ao final conversando com vocês. Então vocês vão poder colocar os comentários lá diretamente, conversar com ele, tirar todas as suas dúvidas. Então, curte o vídeo, compartilha, deixa seu comentário e, obviamente, se você precisar, emita seu certificado. Boa palestra para todos. Tchau, tchau. Você já perdeu alguma oportunidade na vida pessoal ou na carreira por não falar um outro idioma? Você já estudou em várias escolas, fez aulas particulares e ainda não fala? Você costuma pensar que falar outro idioma é um talento que você não tem? E quando falam com você? E quando surge a oportunidade de utilizar o idioma? Você trava? Fica nervoso, ansioso e de repente dá branco? Se você disse sim a pelo menos uma dessas perguntas, essa palestra é para você. Olá, eu sou Lígia Feitosa, do Lígia Feitosa Coaching. Eu sou coach educadora e a idealizadora do Coaching de Idiomas, que é um programa de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal totalmente voltado às pessoas que desejam construir um plano de ação para efetivamente aprender uma língua estrangeira. Se seu desejo é se comunicar em outro idioma e alavancar a sua carreira, você está no lugar certo. Então fica comigo. E agora vamos lá para o meu computador que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber e fazer para começar esse trabalho. Até já! Olá, aqui é a Lígia Feitosa. Seja bem-vindo à palestra Aprendizagem Sem Limites. Dicas para aprender a aprender idiomas, desenvolver a autonomia e alavancar sua carreira. Essa palestra é dividida em duas partes. No primeiro momento, eu vou falar sobre o aprendizado de idiomas em geral, e dar algumas dicas de como você pode aumentar a capacidade para aprender. Na segunda parte, vou levar a discussão para a área de acessibilidade e vamos falar sobre autonomia e mentalidade positiva. Vamos começar falando um pouco da relação entre carreira e aprendizagem de línguas. Há alguns anos, falar uma língua estrangeira era um diferencial. Hoje, independente de sua área de estudo ou atuação profissional, é uma necessidade. Ano passado, sediamos a Copa do Mundo e em 2016 será a vez dos Jogos Olímpicos. Esses eventos atraíram e continuam atraindo a atenção do mundo para o Brasil, o que gera grandes oportunidades para a criação e expansão de negócios e, claro, para o desenvolvimento de sua carreira. Por outro lado, atualmente no Brasil, enfrentamos uma grande crise política, econômica e social que está afetando todos os setores. Em razão da recessão, profissionais estão sendo demitidos, contratos de trabalho sendo suspensos, benefícios sendo revistos e alterados. Enfim, a crise que atravessamos demanda que você tenha um diferencial competitivo de modo a continuar crescendo profissionalmente. Assim, a demanda pelo conhecimento de uma língua estrangeira é cada vez mais comum no ambiente de trabalho.
seja para fazer e receber ligações, conduzir reuniões, escrever e responder e-mails, participar de videoconferências e muito mais. E dentre todas as línguas, o inglês ainda é a mais utilizada em todo o mundo, tanto para fazer negócios quanto para divulgar o que há de mais inovador em diferentes áreas do conhecimento. E aí vem a pergunta: será que nós estamos preparados para atender essa demanda do mercado? A Global English é uma empresa internacional que oferece soluções personalizadas voltadas ao ensino de inglês para negócios. De modo a acompanhar a evolução do mercado, todo ano a Global English conduz um estudo com profissionais de diferentes países para medir o nível de proficiência em inglês para negócios. Os resultados são divulgados em um relatório chamado BEI, Business English Index, ou Índice de Inglês para Negócios. Os dados são analisados de acordo com o nível de proficiência em uma escala de 1 a 10, de acordo com o seguinte critério: entre 1 e 3, nível iniciante; entre 4 e 6, nível básico; entre 7 e 8, nível intermediário; e entre 9 e 10, nível avançado. O último relatório foi divulgado em 2013 e, para sua elaboração, 137 mil profissionais de 77 países fizeram os testes de proficiência. E o índice mundial foi de 4,75 de um total de 10. Os 3 países mais bem colocados foram Filipinas, com 7,95, Noruega, com 7,06 e Holanda, com 7,03, todos no nível intermediário. O Brasil está em 71º lugar, com 3,27. E em último lugar está Honduras, com 2,92. Seguindo essa tendência, a revista Você S.A. de setembro de 2012 publicou um caderno de educação executiva totalmente dedicado a idiomas. A revista conduziu uma pesquisa para levantar uma série de informações sobre o perfil do brasileiro que estuda outros idiomas. Os dados revelam que 46% das pessoas aprendem um idioma por prazer, 35% aprende para viajar, 29% para fazer negócios e outros 29% para estudar. Em relação ao mercado de trabalho, a pesquisa revela que 61% das vagas de emprego exigem conhecimento de inglês. Em 10% destas vagas, o inglês é a língua de trabalho, ou seja, no dia a dia as pessoas se comunicam em inglês. E em 90% das vagas, o inglês é a segunda língua. Dentre os profissionais brasileiros que falam outros idiomas, 49% possuem nível superior. 88% diz que dominar um idioma melhora a situação financeira. E 89% acredita que falar outro idioma potencializa o desenvolvimento profissional. Essa pesquisa revelou também que a diferença salarial entre profissionais fluentes e não fluentes em outros idiomas varia de 20% a 50%. Isso significa que quem fala outro idioma ganha mais. E essa é uma informação que está de acordo com uma outra pesquisa conduzida pela Cato. Na 49ª edição da pesquisa de cargos e salários conduzida pela Cato e divulgada em janeiro de 2015, vemos que supervisores que falam outra língua chegam a ganhar até 76,73% a mais. Para os gerentes, o ganho mensal pode ser de até 65,69% maior. E até os estagiários chegam a ganhar mais, 15,61%. Uma pesquisa semelhante, também conduzida pela Cato e divulgada em 2010, revela que no nível hierárquico de diretoria, a diferença salarial para profissionais que dominam o inglês pode chegar a 12,91%. E de até 18,23% para quem fala inglês e espanhol. Já no nível hierárquico de coordenação e supervisão, a diferença de salários salta para 17,96% para quem fala inglês e 21,78% para aqueles que falam inglês e espanhol.
Na pesquisa conduzida pela revista Você S.A. em setembro de 2012, 83% dos brasileiros empregados na época disseram que suas empresas não facilitam o aprendizado de outros idiomas. E essa é uma queixa que eu ouvia muito dos meus alunos quando eu era professora de inglês. Muitos costumavam dizer que a empresa não investia nem incentivava o estudo de outras línguas. Então, o que a gente vê hoje no mercado de trabalho é uma grande demanda por profissionais qualificados e uma oferta que não necessariamente corresponde àquilo que as empresas buscam. Veja o depoimento de Bruno Castellucci, que na época da publicação da revista Você S.A. era gerente de engenharia operacional da HP. No caso da minha equipe, é mais rápido investir na qualificação e na capacitação do profissional do que lhe ensinar inglês. De cada 10 candidatos que eu entrevisto, apenas 3 falam inglês. Tenho priorizado estes com proficiência no idioma, aqueles que possuem conhecimento apurado da técnica, mas não possuem a segunda língua. Então, me parece que esse depoimento do Bruno Castellucci confirma a percepção de algumas pessoas de que as empresas não incentivam nem investem no aprendizado de outros idiomas. Elas esperam que o profissional já chegue com esse conhecimento. E aí elas vão investir na capacitação técnica desse profissional, porque é mais rápido e mais barato. Me parece também que fica uma espécie de cabo de guerra. De um lado, a empresa espera que os profissionais já falem pelo menos um idioma, geralmente o inglês. E, por outro lado, o profissional espera que a empresa invista no seu desenvolvimento. E aí vem a pergunta: quem ganha essa briga? Na minha opinião, ganha aquele profissional que não fica esperando. Ganha aquele profissional que investe em si mesmo, que investe em seu desenvolvimento pessoal e profissional. E aí, mais qualificado, vai em busca das melhores oportunidades. E são essas oportunidades que estão aí no mercado. Mesmo em tempo de crise, como a que estamos enfrentando agora, essas oportunidades existem. Alguns profissionais têm até o privilégio de escolher onde querem trabalhar. Agora, por que isso não acontece com todo mundo? Porque nem todos os profissionais têm essa visão de futuro. Nem todo mundo consegue identificar oportunidades em tempos de crise. E aí tem uma frase que eu acredito que caiba muito bem aqui. O problema não é o problema. O problema é a atitude com relação ao problema. E qual é a atitude da maioria das pessoas? Elas ficam com o pensamento no problema, focam no problema e não na solução. No caso do aprendizado de línguas, elas continuam buscando justificativas para não estudar, para não aprender. Continuam esperando que a empresa invista. Mas como nós já vimos, nem todas as empresas estão preocupadas com isso. Então, se você quer crescer, se você quer alavancar a sua carreira, o movimento deve ser seu e de mais ninguém. Segundo a revista Você S.A., dentre os principais motivos para não estudar estão: falta de recursos financeiros, apontado por 19% dos entrevistados, falta de tempo, apontado por outros 19%, desmotivação e falta de oportunidade para praticar o idioma, cada um apontado por 15% das pessoas entrevistadas. Todas essas informações estão de acordo com o que eu vivenciei ao longo da minha carreira como professora de inglês. Eu vi muitas pessoas lutando para aprender e algo que era para ser prazeroso acabava se tornando um grande pesadelo. Quando o assunto é aprender idiomas, talvez você esteja enfrentando alguns desses desafios. Já estudou em várias escolas, fez aulas particulares e ainda não fala. Entende o professor, os colegas, mas não entende músicas, filmes ou falantes nativos. Acompanha bem o curso, mas tem dificuldade de se comunicar fora da sala de aula, como em reuniões ou ligações telefônicas. Talvez você saiba todo o conteúdo do seu livro, mas na hora de falar, dá branco. Uma outra possibilidade é que você já teve algumas experiências negativas e isso gera desmotivação para estudar e principalmente usar o idioma. Talvez emoções como medo, vergonha, timidez e ansiedade estejam interferindo no seu desempenho. Por outro lado, nós sabemos alguns benefícios que o conhecimento de uma língua estrangeira traz.
como a oportunidade de viajar e conhecer outras culturas, conquistar uma promoção no trabalho, aumentar os ganhos financeiros e ampliar a sua rede de contatos. Por isso, eu sempre me pergunto, por que as pessoas desistem de aprender um idioma quando os resultados podem ser tão positivos, tanto na vida pessoal quanto na carreira? Ao meu ver, uma das questões centrais está no fato de que nosso sistema educacional privilegia o que estudar, deixando o como estudar em segundo plano. E aí nós passamos a vida toda mais preocupados com o conteúdo do que com o aprendizado em si. É por isso que você fica decorando listas de palavras, estudando gramática e na hora de falar, nada, branco total. E nesse exato momento, talvez você esteja aí pensando, como mudar isso? E é aí que entram as dicas que eu mencionei no início da palestra. Eu vou te dar 3 dicas importantes para aprender a aprender idiomas. A primeira dica é: defina um objetivo específico. Para refletir sobre isso, preste atenção nesse texto. Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para sair daqui? Isso depende muito de onde você quer chegar. O caminho não importa muito, desde que eu chegue em algum lugar. Então não importa que caminho você vai tomar. Esse é um trecho do diálogo entre Alice e o gato em Alice do País das Maravilhas. E o que podemos concluir dessa conversa é que se você não tem um plano, se você não tem um objetivo, se você não sabe para onde está indo, talvez você esteja até no caminho errado. E mais, corre o risco de chegar em um lugar que não é exatamente onde você quer estar. Daí a grande importância de definir um objetivo, de definir a realidade que você deseja viver. Para isso, você deve estabelecer uma meta. E toda meta tem 3 características muito importantes que nós vamos ver agora. A primeira característica que é importante dizer é que uma meta deve ser positiva. Ou seja, algo que você percebe como bom, como um benefício. Veja só esse exemplo. Eu quero diminuir a insegurança. Essa é uma meta negativa, porque o foco está em algo que não é bom, no caso a insegurança. Vamos reescrever essa meta? Eu quero aumentar a autoconfiança. Com toda certeza, essa é uma meta muito mais positiva. O teor das palavras faz toda a diferença na definição de metas. O cérebro trabalha muito melhor quando está focado em algo positivo e benéfico, nesse caso, aumentar a autoconfiança. A segunda característica de uma boa meta é que ela deve ser autorreferente, ou seja, o foco deve estar em você. Veja esse exemplo. Quero que meu professor utilize mais músicas nas aulas de espanhol. Essa meta também não é muito boa, porque depende do professor. Infelizmente, nós ainda temos o hábito de ficar esperando que os outros mudem ou tomem alguma atitude para que nossa vida melhore. Mas isso é muito raro. Precisamos parar de depositar nas mãos dos outros a responsabilidade pela nossa felicidade ou pelas nossas conquistas. Se você quer realmente realizar grandes feitos em sua vida, como aprender um idioma, assuma o controle e vá em busca. Então vamos reescrever essa meta? Toda semana eu vou ouvir uma música diferente em espanhol para aprender vocabulário e desenvolver a fluência. Essa é uma meta muito melhor, porque depende exclusivamente de você. E por fim, uma meta deve ser ainda específica, ou seja, ela deve detalhar ao máximo aquilo que você deseja alcançar. Veja esse exemplo. Eu quero aprender inglês. Essa meta é muito vaga. Se você não for específico, será muito difícil identificar se você atingiu a meta ou não. Vamos reescrever essa meta? Eu quero aprender inglês para receber e fazer ligações telefônicas. Essa meta estabelece um foco e direciona o processo de aprendizagem, pois agora você poderá definir exatamente o conteúdo que será estudado e as habilidades que serão desenvolvidas. Então, recapitulando, uma meta deve ser positiva, autorreferente e específica.
Minha sugestão é que logo após essa palestra você pare alguns instantes e registre sua meta, seja por escrito ou pela voz. A segunda dica que eu quero trazer aqui é a seguinte: busque autoconhecimento. Na minha opinião, todo processo de mudança deve começar com o autoconhecimento. E o que significa ter autoconhecimento? É conhecer seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, sua visão de mundo, como seus pensamentos e comportamentos direcionam suas escolhas e decisões e como eles interferem também nos seus resultados. No caso da aprendizagem, o autoconhecimento está relacionado também a identificar como você aprende melhor. Embora nosso sistema educacional atual privilegie os sistemas visual e auditivo, há outros sistemas que podem ajudar muito a aumentar a capacidade de aprendizagem. Você só precisa identificar aqueles que você utiliza e então desenvolver suas próprias estratégias. Para você entender melhor como isso acontece, eu quero te propor um exercício. Tendo em mente que quando lembramos uma experiência vivida, nós recriamos as imagens, os sons e as sensações que tivemos pela primeira vez, pense agora em um evento que aconteceu recentemente. Se você quiser, você pode até fechar os olhos para evitar as distrações. Então, pense nesse evento, algo que aconteceu que foi prazeroso. Talvez você se lembre das últimas férias, de um encontro com os amigos, de um encontro com a pessoa amada, ou de uma reunião com a família. Não importa, o mais importante é que seja um momento agradável. Lembre de cada detalhe e observe como isso acontece. Talvez surjam imagens em sua mente. Talvez você ouça alguns sons, como uma música que tocava, ou mesmo a voz das pessoas. Talvez você se lembre do aroma da comida, ou do perfume das flores. Ou ainda se lembre das emoções que sentiu naquele momento. Esse exercício é muito interessante porque nós costumamos pensar sobre o que pensamos, mas não como pensamos. Por isso, partimos do princípio que todo mundo pensa do mesmo jeito, o que não é verdade. Aprender é a mesma coisa. Como estamos presos ao conteúdo, ou seja, o que aprender, não paramos para pensar em como aprender e acabamos criando a ilusão de que todos aprendem da mesma forma, o que também não é verdade. Cada pessoa tem uma percepção diferente da realidade e, portanto, aprende de um jeito diferente. Assim, conhecer o seu estilo de aprendizagem pode elevar consideravelmente sua capacidade para aprender qualquer coisa, inclusive uma língua estrangeira. Eu sugiro que a partir de agora você comece a se auto-observar e procure identificar como você processa os acontecimentos em seu entorno. Você privilegia mais as imagens, os sons ou as sensações? Ao fazer isso, com toda certeza, você dará um passo importantíssimo no sentido de aumentar seu nível de autoconhecimento e, consequentemente, a sua capacidade para aprender. A terceira e última dica que eu vou dar aqui nessa palestra é a seguinte: faça um planejamento e entre em ação. Minha primeira dica foi que você defina um objetivo. Acontece que de nada adianta ter um objetivo se você não construir um plano de ação para concretizar esse objetivo. Planejar é construir o futuro. E no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Stephen Covey diz que todas as coisas são criadas 2 vezes. A primeira criação é mental. E nesse estágio você imagina cada detalhe do que quer. Se você deseja construir uma casa, pense no tamanho, no número de cômodos, nas cores das paredes, nos móveis, na decoração, no bairro onde ficará localizada a sua casa e tantos outros detalhes. Agora, se o que você quer mesmo é fazer uma viagem, imagine o lugar, como chegará lá, onde se hospedará, de que atividades participará, quais lugares visitará, as comidas que provará, as pessoas que conhecerá e tantas outras coisas. O objetivo é usar a sua imaginação o máximo possível até que você construa uma imagem mental bem clara daquilo que deseja.
A segunda criação, ainda segundo Colvey, é a criação física, ou seja, a concretização daquilo que inicialmente foi criado na mente. No exemplo da casa, é o momento de efetivamente iniciar a construção. No caso da viagem, é o momento de fazer as reservas, comprar as passagens, embarcar e finalmente chegar ao lugar desejado e desfrutar tudo o que ele tem a oferecer. Percebe como o processo criativo é importante? Planejar, então, é conectar-se profundamente com você e responder uma única pergunta com toda sinceridade. O que eu quero para a minha vida? No caso do idioma, tenha sempre em mente os benefícios que esse conhecimento trará para você e para as pessoas que são importantes em sua vida. E uma vez finalizado o seu planejamento, entre em ação. E quando o assunto é entrar em ação, duas coisas são muito importantes. A primeira é comece, dê o primeiro passo, entre em ação, faça o que for preciso ser feito para dar início ao processo. E a segunda coisa importante é continue. Muita gente desiste diante da primeira dificuldade. Talvez você já tenha desistido mais de uma vez. Então, nesse momento, eu convido você a fazer parte da pequena minoria que insiste, persiste e segue adiante, apesar das dificuldades. Dificuldades vão existir sempre. Agora, os verdadeiros campeões são aqueles que insistem, apesar das dificuldades. Eu gosto muito de voleibol e essa foto foi divulgada recentemente no Facebook da CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol, e mostra duas atletas da seleção feminina assistindo ao treino da seleção masculina. E o que mais me chama a atenção nessa foto é a frase na entrada da quadra. Olha só. O único dia fácil foi ontem, mostrando que toda conquista é resultado de trabalho duro, de força, de determinação. Tudo aquilo que vale a pena na vida requer empenho, requer dedicação. Do contrário, que graça teria a conquista? Aprender um idioma é a mesma coisa. Requer tempo, empenho, dedicação. Mas se não fosse assim, teria graça a conquista? Algo para você refletir. Então, recapitulando a primeira parte dessa palestra, você viu 3 dicas para aprender a aprender idiomas. A dica número 1 foi: defina um objetivo específico. A dica número 2, busque autoconhecimento. E a dica número 3, faça um planejamento e entre em ação. Agora, para a segunda parte da palestra, eu vou falar um pouco sobre autonomia e mentalidade positiva. Trazendo essa discussão para a área da acessibilidade, vamos lembrar que Libras é o segundo idioma oficial do Brasil. A língua brasileira de sinais é o segundo idioma oficial do Brasil. E há muitas oportunidades no mercado de trabalho, não só para professores. Geralmente a gente costuma associar o aprendizado de Libras à área da educação, mas não só. Olha só, em 2008, quando a Universidade Federal do Ceará lançou os cursos de licenciatura e bacharelado em letras Libras, o jornal Diário do Nordeste trouxe uma reportagem a respeito e apresentou o resultado de uma enquete que ilustra muito bem isso. A pergunta feita pelo jornal foi: o que o motivou a aprender essa língua? No caso, Libras. Olha só, 2 respostas interessantes. A primeira veio de Ravit Herman, um universitário e fisioterapeuta de 21 anos, que disse o seguinte: a fisioterapia exige que você lide com diferentes tipos de pessoas. Precisava saber a língua para atender um surdo. E o segundo depoimento vem de Josi Dias, uma recepcionista de 33 anos, que diz o seguinte: na fábrica onde trabalho, há muitos operários surdos e eu não conseguia atendê-los por conta da barreira linguística.
Nesses dois depoimentos é interessante ver a preocupação das pessoas em estabelecer um contato com os deficientes, de modo a atender às suas necessidades da melhor forma possível. Nessa mesma reportagem, Rejane Costa, coordenadora do Instituto de Surdos, a única escola pública cearense voltada para surdos, comentou os desafios enfrentados pelos alunos e mostrou um outro lado da realidade. Olha só o que ela diz. Muita gente faz chacota da maneira como eles se comunicam, acham que é mímica. Isso mostra a falta de conhecimento e o preconceito que persiste. Recentemente participei de um evento promovido pelo Brass TESOL, a Associação Brasileira dos Professores de Inglês. E uma das palestras que assisti foi a do professor Graham Hodgson, sobre formas de adaptar as metodologias de ensino de línguas, no caso, o ensino de inglês, para atender os alunos com necessidades especiais. Nessa palestra, uma colega, professora de inglês, relatou uma experiência que teve com uma aluna disléxica. Olha só um trechinho do relato dela. A aluna já havia passado por várias escolas e nunca recebeu suporte adequado. Ela tinha vergonha de sua condição e poucas pessoas sabiam da dislexia. Uma lembrança muito forte a acompanhava. Uma professora dizendo que ela jamais seria capaz de aprender. E a situação se agravava porque ela precisava do inglês para sua atividade profissional. Tinha receio de conversar com a chefe porque temia perder o emprego. Felizmente, essa professora, minha colega, tinha um pouco de informação sobre a dislexia e foi capaz de ajudar a sua aluna, que, com alguns ajustes na metodologia, começou a aprender. E você? Já teve uma experiência assim? Como isso afetou sua autoestima? Que tipo de pensamentos você teve? Experiências negativas, como essa relatada pela minha colega, são capazes de abalar emocionalmente qualquer pessoa, criando bloqueios quase sempre intransponíveis. Mas não precisa ser assim. E o meu objetivo agora é te ensinar os 5 passos para neutralizar pensamentos negativos, aumentar sua autoestima e despertar o seu potencial para aprender idiomas. Antes de começar, é importante você entender o significado de neutralizar. De acordo com o dicionário, neutralizar significa tornar neutro, impedir de agir, anular, tornar indiferente. Você já deixou alguém falando sozinho? A pessoa fala e você simplesmente não dá ouvidos? É exatamente isso que você vai aprender a fazer com os seus pensamentos. Você vai aprender a mudar o canal, como costuma fazer quando está assistindo um programa de TV que não te interessa. Você vai aprender a não dar atenção a esses pensamentos que te atrapalham e simplesmente focar naquilo que realmente te interessa, que é aprender um outro idioma. Então vamos lá? Pegue uma folha de papel em branco e uma caneta, porque agora você vai escrever. Se houver algum impedimento à escrita, você pode gravar as suas respostas. Eu recomendo fortemente que você faça esse exercício, seja por escrito ou gravando sua fala, pois assim tudo ficará registrado, não só no papel ou no áudio, mas principalmente na sua memória. Tudo que é registrado se torna um compromisso, um comprometimento, e nesse caso é um compromisso seu com a sua decisão de mudar, com a sua decisão de realmente se livrar daquilo que não serve mais para você. Então vamos lá? Vamos começar o exercício? Bom, o primeiro passo é identifique o pensamento negativo. Então, se você fosse resumir o pensamento negativo em uma frase, como seria essa frase? Veja alguns exemplos do que eu costumava ouvir de alguns alunos e que às vezes eu ainda ouço de alguns clientes. Olha só. Inglês é muito difícil. Falar outro idioma é um dom que eu não tenho. Estou velho para aprender. Nunca vou aprender. E a sua frase qual é? Escreva ou grave. O segundo passo é: avalie a qualidade do seu pensamento. Pensar assim te ajuda ou te atrapalha? Você consegue identificar momentos específicos em que esse pensamento te atrapalhou?
Pode ser durante uma aula, uma reunião de trabalho, uma viagem, uma conversa com alguém, enfim, qualquer situação em que esse pensamento simplesmente te paralisou. Então, descreva esse momento. O passo 3 é: enfrente o pensamento negativo. Essa é a hora da verdade. Talvez essa seja a primeira vez que você vai encarar o pensamento de frente e realmente questioná-lo, realmente enfrentá-lo. E como fazer isso? Eu vou usar alguns exemplos, eu vou utilizar aqui alguns dos exemplos anteriores que eu trouxe aqui na palestra para ilustrar como você pode fazer isso. Vamos pegar o primeiro pensamento negativo. Inglês é muito difícil. Difícil em relação a quê? Qual é o parâmetro de comparação aqui? Inglês é muito difícil é uma frase muito geral. Você realmente acredita nisso? Você conhece alguém que fala inglês? Se elas conseguiram, quem disse que você não consegue? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa que achava difícil e teve sucesso? Que estratégia você usou? E se aplicar essa estratégia ao aprendizado de inglês, será que fica mais fácil aprender? Percebe o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui é colocando uma série de perguntas para fazer você refletir sobre esse pensamento. Questionar se isso é realmente verdade. Duvidar mesmo desse pensamento. Será que isso é verdade ou é só coisa da minha cabeça? Vou te dar outro exemplo. Estou velho para aprender. A partir de que idade podemos nos considerar velhos? Eu tenho 40 anos. Isso significa que eu já estou velha? Bom, talvez eu nem devesse estar aqui gravando esse vídeo ou fazendo essa palestra, né? É isso mesmo que você está me dizendo? Bom, no final de 2014, o IBGE divulgou o resultado de uma pesquisa dizendo que a expectativa de vida dos brasileiros subiu para 74,9 anos e que nos últimos 10 anos essa taxa subiu 3 anos. E o mercado de trabalho? Bom, já faz algum tempo que nós vemos a revalorização dos profissionais acima de 50 anos. Pesquisas da neurociência já provaram que nunca é tarde para aprender coisas novas. Diferente do que se pensava antigamente, somos capazes de aprender qualquer coisa até o último instante da vida. Então, se você acha que está velho demais para aprender uma língua estrangeira ou para fazer qualquer coisa na sua vida, então você está me dizendo que essa senhora perdeu tempo indo para a faculdade de Direito e realizando seu sonho de se tornar uma advogada? É isso mesmo que você está me dizendo? Entendeu como enfrentar o pensamento negativo? É realmente colocar a pulga atrás da orelha. Então agora, observe seu pensamento negativo e conteste, questione, tire a credibilidade dele, busque provas e evidências que mostram o contrário. Tire a força do seu pensamento negativo. E o quarto passo é: crie um pensamento positivo. Que outro pensamento você pode ter que vai ser mais favorável ao seu processo de aprendizagem? Que vai ser mais favorável a esse objetivo que você quer concretizar? Como você pode ver a situação de uma forma mais positiva? Veja esses exemplos. Ao invés de pensar, inglês é muito difícil, pense, inglês requer dedicação, comprometimento e eu sou capaz. Ao invés de pensar, estou velho demais para aprender, pense, idade cronológica não tem nada a ver com a idade mental. Eu ainda sou jovem e sou capaz de aprender qualquer coisa. Percebe a diferença? Então agora escreva ou grave uma nova frase. Algo que você vai pensar daqui por diante para contribuir não só com o seu processo de aprendizagem, mas com tudo na sua vida. E por fim, o quinto passo é pratique. Experimente falar a nova frase que acabou de escrever em voz alta. Isso mesmo, fale a frase em voz alta. Como você se sente? Que emoções você está experimentando? Está com vontade de sorrir? Está com aquela sensação de que é possível fazer algo diferente? Maravilhoso! Então essa é mesmo a sua frase. E agora você precisa praticar. Cada vez que se pegar as voltas com aquele velho pensamento negativo,
Pare tudo e pense na nova frase que acabou de escrever ou gravar. Tenha em mente que a partir de agora você vai desenvolver um novo hábito, o hábito de pensar positivo, o hábito de cultivar apenas os pensamentos e as emoções que vão favorecer o seu processo de aprendizagem, que vão favorecer o seu sucesso, a sua prosperidade. Você vai começar a treinar o seu cérebro para construir um novo hábito, uma nova realidade. Uma realidade em que você é totalmente capaz de aprender e se comunicar em outro idioma, ou para fazer qualquer coisa que você deseje. E para terminar, eu te convido a acreditar que sim, todos somos capazes de aprender qualquer coisa. Basta descobrir o melhor caminho. Então, muito, muito obrigada. Thank you very much. Muitas gracias, merci, enfim, minha gratidão em todas as línguas possíveis. Muito obrigada pela sua atenção, por mais essa oportunidade de realizar a minha missão de vida. Eu espero realmente ter contribuído um pouquinho com o seu crescimento profissional e pessoal. Eu te desejo muito sucesso e muita prosperidade nessa jornada de autoconhecimento e mudança que você está só começando. Se você é professor de inglês ou fala inglês e quer se aprofundar nesse assunto, quer conhecer mais sobre essa área de inclusão e de educação voltada a alunos com necessidades especiais, eu recomendo aqui o site do British Council, que na seção de cursos traz uma lista de vários cursos voltados a esse assunto. Você pode escolher o assunto que mais te interessa. A gente tem aqui a dislexia, o autismo, as questões, dificuldades emocionais, comportamentais, enfim, veja aí o assunto que mais lhe interessa e escolha, basta fazer o cadastro no site gratuitamente, escolher o seu curso e começar a estudar. Eu, assim que soube desse site, eu já vim aqui, fiz a minha inscrição no primeiro curso, que é exatamente esse do Introduction to Special Educational Needs, e já acessei, já dei uma olhadinha no material lá e pelo pouco que eu pude ver, eu posso dizer que vale muito a pena. Então, se você se interessa pelo assunto e quer se aprofundar, eu recomendo, tá certo? E se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, eu te convido a conhecer o meu livro, Coaching de Idiomas, e também o programa online Aprendizagem Sem Limites, 4 passos para aprender a aprender idiomas. Eu deixo aqui os meus contatos e eu fico à sua disposição para a gente continuar essa conversa. Mais uma vez, muito obrigada a toda a equipe do Congresso de Acessibilidade e até a próxima. Olá! Bom, quero agradecer por ter ficado com a gente assim até o final, ter assistido tudo. Eu espero que esse conteúdo seja realmente importante para você, traga alguma mudança, alguma transformação, que essa é a nossa maior vontade, o nosso maior objetivo, que vocês consigam construir uma vida plena, que consigam ter a sua autonomia e consigam viver em sociedade da forma como vocês sempre sonharam, alcançando seus objetivos. Chegamos ao final de mais uma apresentação. Eu fico muito feliz que o congresso está sendo um sucesso, o pessoal está gostando bastante das palestras. Peço que você deixe, mais uma vez, que deixe aqui o seu comentário, que curta, que compartilhe, porque algumas palestras a gente vai reprisar, a gente vai deixar por 24 horas disponível para vocês. Então, se você tem um colega, tem alguém que você acha que vale a pena encaminhar, manda para ele o link que ele vai poder assistir. E mais uma vez eu quero falar para vocês do certificado. Vocês podem emitir o certificado, aqui embaixo do vídeo tem o link, basta clicar, você vai preencher o formulário necessário, efetuar o pagamento de uma taxa e você pode emitir o seu certificado digital, seja ele da palestra específica ou do congresso como um todo. Claro que para emitir o certificado do congresso como um todo, vocês terão que ter uma determinada participação. E aí ele só vai ser liberado ao final do evento, ok? Espero que todo mundo tenha gostado e vamos à próxima palestra. Tchau, tchau.